as pessoas têm que ouvir não no fone, né? Tem que ouvir ao vivo aí. Fala aí para ver se está escutando. Oi. 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 Pegou? Vamos começar? Começou do lado. Chegou ou não chegou? Gente, por favor, olha, vamos fazer o seguinte: a gente vai falar em meio de sinal. Ninguém vai estar falando no meio da transmissão. Sinal, assim, assim. Pronto. No sinal. Irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Você que está em casa nos vendo nesse exato momento, eu quero agradecer a Deus por tua vida, pedir desculpa a você por não começar no horário certo, às 18 horas, mas probleminhas técnicos, a gente não deu para começar no horário, mas eu louvo a Deus que nós já estamos aí transmitindo um culto para você nessa noite. Noite de domingo, aonde por conta do Covid-19, muito de nós estamos em nossas casas diante dessa pandemia, diante dessa situação de saúde pública que o mundo inteiro está vivendo. Mas nem por isso deixamos de ser igreja, somos igreja em nossas casas. E como eu tenho dito esses dias através de algumas transmissões, eu tenho falado a você que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está controlando. O mundo está no controle das mãos do Senhor. Ficamos preocupados, ficamos sem saber muitas vezes para onde ir. Mas quem dará para nós o caminho para onde nós vamos, a direção, é o Senhor. E nós que somos seguidores de Cristo sabemos disso. Então nesse momento nós vamos louvar ao Senhor, engrandecer o nome dEle, porque Ele é bom em todo tempo, tem cuidado de nós em todo tempo, em todo momento. E nós vamos nesse momento, eu gostaria que vocês em casa nos acompanhassem, louvando ao Senhor, engrandecendo ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. O Senhor é a nossa força, é o nosso refúgio, é a nossa salvação. Nesse tempo de angústia, nesse tempo de incerteza, nós elevamos os nossos olhos ao Senhor, ao alto, onde está o nosso socorro. E sabemos que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E em breve, muito em breve, Ele voltará para nos buscar, para levar a sua igreja para o lugar onde haverá descanso, onde essas coisas todas passarão e onde estaremos juntos com o Pai. Amém? Vamos adorar o Senhor. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei.
do Senhor Jesus. Salvação e a ti me temerei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, 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 tu és santo, ó Senhor. Oh, tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Vem, Jesus. Tua igreja, tua noiva clama, Senhor. Vem buscar a tua igreja, Pai. Nós precisamos ter o descanso em teus braços nesses dias, Senhor. Nós precisamos
cada dia nos sentir mais seguros em teus braços, Senhor, porque só nele nós encontramos o refúgio, Pai. Aleluia. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Aleluia. Se eu passar pelo vale, Estás conosco, Senhor. acharei em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recai em tua graça. Caio de novo em tuas mãos. Recai em tua graça. Caio de novo em tuas mãos. Recai em tua graça. Obrigado, Jesus. Caio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas Se eu passar, Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu
descanso. Em teus braços é o meu 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 descanso. Em teus braços, Senhor, é o descanso de toda a nossa nação, de todo o nosso planeta, de cada país que nesse instante clama pelo teu nome, Senhor. Todos nós queremos descansar em teus braços e confiar, que tudo isso vai passar, que isso é só um tempo, é só um tempo de tratamento contigo, Senhor. Nós confiamos, ó Deus, escondidos debaixo de tuas asas. Se eu passar pelo vale, o Senhor estará comigo. Acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que guarda a tua igreja, Senhor. Me guarda. Em teus braços é o meu descanso. É o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Você aí em casa pode cantar com a gente. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Cante, confie que você está seguro nos braços do Senhor. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oh Deus, eu fico feliz porque o Senhor levantou algumas pessoas para estar conosco nessa noite. Ministério de Comunicação está aqui, pessoal da técnica de som está aqui, parte do louvor está aqui, algumas pessoas estão aqui. Nós não temos aqui na igreja hoje mais de 15 pessoas, mas o culto está sendo feito. Nesses dias tem 16? Tem mais de 100 pessoas acompanhando a live. Você que está nos acompanhando aí, tá? Mais de 100 pessoas nos acompanhando no culto em casa, tá? Então, avise a outras pessoas, passe o link para elas, né, do nosso culto, né? Com certeza Deus está abençoando você aí.
Chama alguém da família. Eu sei que mais de 100 pessoas, deve ter com certeza mais uns 2 ou 3 junto de você. Então nós temos aí quase 300 pessoas nos acompanhando na noite de hoje no culto, não é? Eu quero falar para você, diante de tudo que está acontecendo, né? A gente já escutou tanta coisa essa semana. Tanta coisa essa semana. A nossa cabeça, né? Ficou cheia, inchada de tanta coisa. Gente que vai fazer culto, gente que não vai fazer culto. Gente que reclama de fulano porque vai fazer culto. Outros que reclamam porque fulano vai para o culto. Parece que estar aqui nesse espaço é a garantia de salvação. Mas eu sou igreja onde eu estiver. Aonde eu estiver. Você agora está no local aí na sua casa, não é? Que é a igreja. Porque você é a igreja. Nós queremos no Deus que enviou seu Filho Jesus para fazer milagres. Milagres. E Ele continua fazendo milagres, Kiel. Conversávamos antes aqui do culto sobre o que está acontecendo no mundo. E eu disse assim, eu estou feliz, porque nesses dias Deus tem forjado uma nova igreja. Deus tem trazido à realidade uma igreja que estava se escondendo atrás dos holofotes, atrás da performance. Porque a igreja onde eu estou, ontem eu fiz uma live, né, lá da varanda onde eu moro, e ali a gente começou a cantar, eu e a minha esposa e meu filho, e para nossa surpresa um monte de gente veio para as janelas dos apartamentos, e ali também começaram a cantar com a gente, e foi algo maravilhoso. Poxa vida, eu nunca tive um público daquele. Eu já tive aqui na igreja, e os mais antigos aqui sabem, a gente já teve na igreja aqui, público de 700 pessoas aqui na igreja. E a média normal dos nossos cultos domingo à noite é umas 400 pessoas. Mas ontem estavam nas janelas daqueles apartamentos, algumas pessoas com a cabecinha ali, chamou outro, e a gente começou a cantar e fizemos orações. Quando foi agora pela parte da manhã, alguém liga lá para casa e pergunta assim, é a casa do pastor Samuel? Que atendeu foi a minha esposa. E ela disse, é sim. Olha, eu sou aqui do quarto andar. Vocês vão fazer aquele culto de novo que vocês fizeram ontem, que foi tão bom? Vocês vão fazer? A minha esposa automaticamente disse, 7:30 da noite nós vamos estar na varanda realizando o culto. Nesses dias, por conta dessa situação toda, as pessoas estão mais sensíveis a buscar a Deus. Não sei se por conta de morrer, não é? O medo de perder um familiar, mas as pessoas estão mais aceptíveis a escutar a palavra de Deus. E nós estamos voltando à igreja primitiva, que se reunia nas casas. E nas casas a igreja primitiva crescia. Eu confesso a você que em Mateus capítulo 24, Jesus, ele já fala sobre as coisas do fim dos tempos. E ele abre Mateus capítulo 24 falando sobre o templo. Porque os seus discípulos estavam encantados com o templo. E Jesus diz assim para eles, olha, não vai ficar pedra sobre pedra, vai ser destruído. Jesus está falando de algo que vai acontecer há 70 anos na frente. Um imperador romano, Antíoco Epifânio, vai entrar dentro do templo e vai profanar o templo. E a cidade de Jerusalém vai ser destruída, e ali também o templo. O templo não é tão importante assim. É um momento bom para a gente ter comunhão, não é, para a gente viver a vida comunitária, é sim, não vamos desprezar esse espaço, mas aqui não é o lugar onde você vai garantir a tua salvação, não, a tua salvação é garantida no dia a dia, conversando com um amigo, com uma amiga, durante a semana e vivendo o Evangelho.
durante a semana. Jesus ensina para nós, e nesses dias Ele ensina para nós, e eu falei essa semana em algumas das ministrações que eu gravei, e fiz algumas lives aí no Instagram e no Facebook, e eu falava sobre esse Jesus que se importa com a gente. Alguns colocam a culpa em Deus por tudo estar acontecendo. Deus é culpado disso. Culpados somos nós. E eu disse esses dias, onde eu pude estar numa manhã maravilhosa, num momento de oração com os amigos, nas primeiras horas do dia, ajoelhado e vendo aquele céu bonito, aquela brisa gostosa, e eu falando com Deus, eu, a minha esposa e os amigos. E ali eu falava aos amados irmãos, irmãs e amigos que estamos precisando nos arrepender. O Senhor tem nos chamado ao arrependimento. O Senhor tem nos chamado ao arrependimento, à obediência. Pense numa geração que anda sozinha. Quando a gente fala algo, ou alguém diz algo, as pessoas ficam logo armadas. Moisés, diante do anjo da morte que ia passar no Egito, Deus diz a Moisés o que ele deveria fazer. Aí Moisés chega para o povo e diz: olha, todo mundo dentro das suas casas. E o sangue do cordeiro foi passado nos umbrais das portas. E ali o anjo da morte passou e não entrou na casa daqueles e daquelas que obedeceram o povo hebreu. Jesus diz em Atos capítulo 1, olha, vai para Jerusalém, fica lá, e eu vou derramar do meu espírito ali. E aquelas pessoas entenderam e ficaram ali, 120 pessoas dentro de uma casa, obedeceram, e a promessa se cumpriu. Está faltando a nós esses dias entender que nós precisamos nos arrepender. A culpa não é de Deus. Tudo isso está acontecendo para ensinar uma coisa a nós. Você pode não estar entendendo agora, mas Deus está ensinando a nós alguma coisa com isso. Ficar com os filhos em casa que a gente não ficava. A nossa vida só era trabalhar, não era, Kiel? A nossa vida só era viver do estudo, não era, Rose? E o Senhor parece que puxou o freio de mão, parou e disse: epa, comece a prestar atenção nas coisas importantes. Nas coisas importantes. Jesus pode voltar hoje à noite. Ora vem, Senhor Jesus. E eu estou doido para ir para o céu. Se Ele vier hoje, irmãos e irmãs, eu gostaria de estar no grupo que vai aos céus. Eu não tenho medo de morrer. Eu disse domingo passado aqui na igreja, porque eu não vou morrer, eu vou viver em outro lugar. Eu vou viver em outro lugar. E todo aquele que é salvo em Cristo Jesus vai viver em outro lugar. Aquele que tem certeza da sua salvação. E foi o sangue do Cordeiro passado nos umbrais da porta dos hebreus que garantiu naqueles dias e nos garante hoje através do sacrifício de Cristo Jesus, que eu estou salvo. Amém. Mas diante de tudo que nós estamos vivendo, Mateus capítulo 8 diz assim para nós a partir do versículo 14: isto aconteceu na frente da casa de Pedro. E Jesus, ao entrar na casa, deparou com a sogra de Pedro, que estava na cama, acamada, ardendo em febre. Ele tocou a mão dela, e a febre se foi. A mulher levantou-se da cama e foi preparar algo para Jesus. Foi servir a Jesus. Ao anoitecer, trouxeram a Jesus várias pessoas afligidas por demônios, e Ele as livrou daquele tormento. Operou também cura física
em vários doentes. Tudo isso cumpriu o conhecido sermão profético de Isaías. Ele levou nossas doenças, Ele carregou nossas enfermidades. Num dos momentos mais difíceis da família de Pedro, e os discípulos aqui recém chamados para seguir Jesus. Jesus aqui prega o sermão do monte. E quando sai desse sermão, uma das primeiras coisas que ele faz é entrar na casa de Pedro. E ele entra na casa de Pedro para curar a sogra de Pedro. E o texto, ele dá a entender para nós que a sogra de Pedro estava com alguma infecção, porque ela estava com febre. Para alguns contemporâneos, poderia dizer que seria uma Covid-19. E Jesus entra na casa de Pedro, e diz o texto que Jesus toca na mão da sogra de Pedro. Jesus não teve medo, ele se aproxima e toca na mão da sogra de Pedro. E diz o texto que aquela mulher fica curada de maneira imediata. E diz o texto que ela, assim que a curada, se levanta e vai servir a Jesus. Eu quero dizer para você que está em casa, diante disso tudo que está acontecendo, você está aí pensando: oh meu Deus, como é que eu vou pagar a conta? Como é que eu vou pagar, Senhor, o supermercado, o plano de saúde? Como é que eu vou fazer as compras dessa semana, se não tem emprego? As grandes lojas, fábricas, indústrias estão fechando as portas, dando férias coletivas. E o que fazer? Você está aperreado, como diz o nordestino. E eu quero dizer para você que Jesus, Ele vai entrar, ou se Ele já não entrou dentro da sua casa e tocou na sua mão. Amém. Ele colocou a mão dele sobre a sua mão, assim como fez com a sogra de Pedro. Ele toca, e ali ele libera uma porção de cura, uma porção de sossego. E a coisa é tão tremenda que aquela mulher de repente se coloca de pé e diz: eu estou boa. E eu quero dizer para você que da mesma maneira que o Covid-19 apareceu, da mesma maneira ele vai embora. Você que está em casa, escuta isso. Da mesma maneira que ele apareceu, ele pode ir embora. Porque quem está no comando das coisas não é você nem eu, é o Deus de Israel, que através do seu filho Jesus fez ele entrar naquela casa. E diz o texto que ele entra na casa, cura, e as pessoas ficam tão abismadas com o que ele faz, que os doentes, enfermos e endemoniados se aproximam. E Jesus libera a mesma porção de cura para aqueles que entram dentro daquela casa. O meu Jesus, que é o mesmo que você segue aí em casa, ele não é egoísta, ou simplesmente ele cura aqueles e aquelas que nós achamos que ele deve curar. Todo aquele que a chegar a Jesus, ele cura. Todo aquele que vier com o coração quebrantado, ele cura. Eu gosto do Evangelho de João. Evangelho de João, no seu capítulo 3. Evangelho de João, abra em casa aí o seu texto. Evangelho de João, no capítulo 3. Evangelho de João, no seu capítulo 3. Jesus deixou um legado para nós.
Evangelho de João não, Atos, é Atos capítulo 3. Atos capítulo 3, tá? Atos capítulo 3. Jesus sacrificou-se por nós, ressuscitou e foi assunto aos céus. Ele ensinou com a sua vida o que nós deveríamos fazer. Atos capítulo 2 diz que os apóstolos ensinavam aquilo que tinham aprendido com Jesus. No capítulo 3 de Atos diz assim: certo dia, às 3 horas da tarde, Pedro e João foram ao templo. A igreja foi ao templo. Pedro e João, a igreja, foi ao templo, tá? Para uma reunião de oração. No mesmo instante, um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para lá. Todos os dias, ele ficava sentado perto da porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Quando ele viu que Pedro e João se dirigiam à entrada do templo, pediam esmola, Pedro, junto com João, olhou bem nos olhos e disse: olhe para nós. E ele olhou, na esperança de ganhar uns trocados. Pedro continuou: não tenho um centavo para dar a você, mas vou dar o que tenho. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, comece a andar. Dito isto, mão direita, e o puxou. Olha Jesus segurando de novo as pessoas pelas mãos. Sogra de Pedro, enferma, Jesus pega as mãos. O mendigo não podia se levantar, e Jesus envia a igreja, que nesse momento aqui é Pedro e João, e o texto dá a entender que essa igreja poderosa, ela somos nós nos dias de hoje. Dar as mãos, e aquele aleijado se coloca de pé. Nós não somos cristãos porque fomos registrados em cartório, mas porque o sangue de Jesus nos transformou em cristãos. Somos a igreja. O mundo hoje olha para nós aí fora, sedentos e sedentas. Nesses dias difíceis, nós devemos apresentar o Jesus que virou uma caricatura nessas últimas 5 décadas, aonde as pessoas vão à igreja para dar dinheiro, para sustentar televisão, rádio de tais instituições. E esse homem olhou para a igreja como se fosse um banco central, e ele pediu dinheiro. Mas nesse momento Pedro e João disse: eu não tenho isso não para você não, mas o que tenho é muito maior do que isso. É aquele que vai sustentar você nos momentos do teu deserto e nos momentos dos vales à sombra da morte. E é o que o Senhor está dizendo para você nessa noite, na sua casa. Buscai primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Seja a igreja, seja anunciador das boas novas, e na sua vida e na sua casa, Deus acrescentará abundantemente mais na sua vida. Como eu disse para você, isso vai passar. Vai. Jesus está voltando? Tá. E a minha alegria maior desse Jesus que está voltando é quando eu pego Apocalipse, no seu capítulo, no seu último capítulo, Apocalipse, no seu último capítulo, e a alegria é ler o último capítulo de Apocalipse e ver que as coisas vão terminar bem. Tem pessoas que têm pavor de ler o livro de Apocalipse, mas o capítulo 22 de Apocalipse diz que as coisas vão terminar bem. Então comece lendo Apocalipse pelo capítulo 22. Olha o que diz o capítulo 22 de Apocalipse. Acompanha comigo.
O anjo me disse: estas palavras são todas confiáveis e precisas. O Deus e Senhor dos espíritos dos profetas enviou seu anjo para mostrar aos seus servos o que deve acontecer brevemente. E diga a eles: sim, estou a caminho. Feliz aquele que guarda as palavras do profeta desse livro, da profecia desse livro. Eu, João, vi todas essas coisas com os meus próprios olhos, e ouvi tudo com os meus ouvidos. Imediatamente, quando ouvi e vi, prostrei-me para adorar aos pés do anjo que havia mostrado tudo. Ele protestou: não faça isso. Eu sou um servo igual a você e seus companheiros, os profetas e todos os que guardam as palavras desse livro. Adore a Deus. O anjo continuou: não, se nele as palavras da profecia, não tenha medo de ler a palavra da profecia desse livro, não a esconda. O tempo está para cumprir, que os malfeitores façam o pior, e os de mente suja prossigam em sua contaminação, mas que os justos se mantenham no caminho reto, e os santos continuem em santidade. Sim, eu estou a caminho, logo chegarei. Trago comigo a retribuição. Vou retribuir a todos pela obra de sua vida. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. São abençoados todos os que lavam suas vestes. A árvore da vida será deles, e eles vão passar pelas portas da cidade, mas fora dela para sempre ficarão os cães imundos, feiticeiros, imorais, assassinos, idólatras e todos os que amavam e vivem a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo para testificar a respeito dessas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e o ramo de Davi, a brilhante estrela da manhã. Ele está dizendo: eu, no fim de todas as coisas, vou comandar todas as coisas. Não tenha medo, eu cuido de todas as coisas. Então nessa noite, vocês que estão em casa, Jesus está com as suas mãos, tocando nas suas mãos. A igreja que somos nós, nesses dias está sendo instrumento de bênção para abençoar outras vidas. Deixe você, igreja, ser instrumento abençoador na vida de outras pessoas. Buscai primeiro o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está no controle. E eu quero fazer uma oração por você que está em casa. Se você puder ficar em pé, ou se ajoelhar com seus familiares, faça isso. E nós vamos estar orando nesse momento por você. Senhor, Deus e Pai, queremos te agradecer, Senhor, porque diante de todas essas coisas que nós estamos vivendo, nós não estamos só. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não devo temer mal algum, porque o Senhor está comigo. O pastor anda comigo com a vara e o cajado, me guiando. Sim, Senhor, estamos preocupados com a nossa sobrevivência,
diante do que nós estamos vivendo, Senhor, como é que nós vamos nos sustentar? Eu quero dizer para você, pode lhe faltar algum alimento, mas fome você não vai passar. Não vai não. Porque antes que você ache que está sucumbindo, o Senhor vai estar agindo. Ele vai entrar na tua casa de maneira repentina, assim como entrou na casa da sogra, ali na casa de Pedro, e tocou as mãos da sogra de Pedro. E de maneira sobrenatural, Jesus de Nazaré faz aquela mulher se levantar da cama, cura a infecção dela. E nesses dias, ó Senhor, Tu és o Deus que cura aqueles que estão nas enfermarias, aqueles que estão em suas casas em quarentena, aqueles que estão lá na Itália, Senhor, muitos não estão podendo nem enterrar os seus entes. Senhor, que desolação, Senhor. Mas Senhor, Tu és o Deus que pode mandar um vento e lançar, Senhor Deus, esse vírus em outro lugar, desaparecer com ele, exterminar com ele, porque Tu és Deus. E como esse hino que nós vamos cantar agora, a nossa fé está firmada no Senhor. A nossa fé não está firmada em coisas, mas é no Senhor. Acalma o nosso coração, acalma o coração do Teu povo que está em casa. Dá tranquilidade a eles e a elas nesse momento. Acalma, acalma. As coisas que podes fazer, eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, eu amei, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, eu amei, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não
continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curável for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curável for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia. Eu vou chamar uma pessoa aqui para fazer uma oração que todos nós conhecemos, né? Sabe qual é a função dela na igreja? Eu vou chamar a Sandra Dias. Ela vai estar orando por você, pelo teu emprego, por tuas finanças, orando para Deus dar tranquilidade nesses dias difíceis, tá? Comigo, eu peço que você incline a tua cabeça e nesse momento em intercessão você possa estar em conexão, porque apesar dos pesares, apesar de essa situação atual, Ele permanece com seus olhos fitos em você. Ele contempla tudo que está acontecendo e Ele permanece com o mesmo carinho, com a mesma proteção sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre o teu casamento, sobre os teus filhos, sobre as tuas finanças. Ó Pai querido, antes de mais nada nós te agradecemos, Pai, porque sabemos que no momento de dificuldade nós podemos contar contigo, contar com a tua proteção, contar com o teu olhar, com a tua capa protetora, com os teus braços abertos, dizendo a todos nós que nós não estamos sozinhos, que nós estamos passando por esse vendaval, estamos passando por esse momento de turbulência, mas tu estás com os teus olhos fitos sobre nós. Nós sabemos, Senhor, que ainda coisas virão, momentos de tristeza virão, mas mesmo assim, Senhor, Tu és Deus, Tu estás conosco. É a Tua vara, é o Teu cajado que nos consolam. Porque sabemos, Senhor, que logo, logo, Senhor, o sol vai aparecer. E ele vai ser relâmpago, vai ser límpido, ele vai ser claro para todos nós, Pai. Então, Senhor, nós te pedimos agora pelos teus filhos que estão preocupados, Pai, preocupados com a sua situação econômica, preocupados com a sua família, preocupados com a provisão, que eles possam entender, Pai, neste momento, que o Senhor é dono de tudo, é dono da prata, é dono do ouro, é dono da saúde, e é o Senhor dos senhores, é aquele que nós podemos levar nossos problemas e tu dizer: eu estou contemplando você, eu estou escutando você. Acalma o teu coração, fica quieto, porque logo, logo a provisão chegará. E é
Ti, Senhor, que nós acreditamos, Pai. E é em Ti que os Teus filhos confiam, porque nós temos Jesus à nossa frente. É Ele quem é o nosso guia, é Ele quem é a nossa força. É Ele quem diz a nós tudo o que nós devemos fazer. E o que nós devemos fazer é justamente isso: ter os nossos ouvidos espirituais, ter os nossos olhos espirituais e seguirmos aquele que é o nosso guia. E é nesse momento, Pai, que nós Te agradecemos, Pai, pela presença de Jesus, pela Tua presença sobre nós, em nome dEle, Jesus Cristo, que é, que reina sobre todas as nossas vidas. Amém, amém. Irmãos e irmãs, eu quero dizer para você, eu não sei se esse mês, mas nós vamos ter recursos, né, para manter o templo, manter a missão. Mas eu sei que a igreja, ela não vai deixar de existir. Não vai. E nesse momento, a fé ela é irracional, né? Não tente compreender a fé. Na sua casa, onde você está, se você tiver com a tua adoração na mão, você vai dizer assim: Deus, está tão difícil, Senhor, exercer a fé diante desses dias maus. Mas, Senhor, não deixa faltar o suprimento da minha casa. E num ato de fé, você vai estar depositando no gasofilasco do seu coração agora a tua oferta de gratidão ao Senhor. Em nome de Jesus. Deus, eu oro por esse irmão e por essa irmã, que o Senhor multiplique na sua casa cada centavo, e não deixe que tua filha e teu filho passem vergonha. Não deixe que o alimento falte à mesa. E pela fé e através da fé, nós depositamos no gasofilaço a minha adoração. A minha adoração nessa noite. Eu te agradeço por esse irmão e por essa irmã que fizeram isso nesse momento. Amém. Amém e amém. Deus abençoe você. Terça-feira nós vamos estar transmitindo o culto às 19h30. Vai ser mais simples, mas você não vai deixar de ser edificado em nome de Jesus, tá? E eu já tenho acompanhado algumas pessoas que têm conversado comigo através das redes sociais. Muitos dos membros da igreja já têm meu telefone, meu WhatsApp. Quiser ter aquela conversa que eu já tenho com muitos e você não tem, procura alguém dentro dos seus grupos que tem o meu contato, para a gente orar e conversar juntos, tá? Então eu quero agradecer por quantos que estão nos acompanhando, por 200 pessoas que nos acompanham no culto. Você que nos acompanha, que Deus te dê um domingo abençoador, e o dia de amanhã pertence ao Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma,
Só buscar primeiro o reino de Deus. E eu quero que fique gravado na sua mente que a mão de Jesus que tocou nas mãos da sogra de Pedro é essa mão que está tocando nas suas mãos nesse momento. Nesse momento de dor, de medo, o Senhor está fazendo isso. Amém? Vou pedir aos amados e amadas que estão aqui que se coloquem de pé. E você em casa que se quiser colocar de pé, também se coloque de pé. Eu estou indo para casa porque eu vou fazer um culto na minha varanda, porque os vizinhos do prédio lá onde eu moro estão esperando o culto e estão me cobrando o culto. Então, se você estiver próximo de vizinhos, vá para o terraço da sua casa, para a varanda aí do apartamento onde você mora. Cante, ore com eles nesse momento. Seja a igreja, seja Pedro e João, e entregue a eles o que você tem de mais precioso, que é Jesus de Nazaré. Quero agradecer parte do Ministério de Louvor, agradecer ao Querigma, agradecer a comunicação, agradecer aos técnicos de som, à administração da nossa igreja. Pai querido, agora nos despedimos, ó Senhor Deus, agradecidos ao Senhor por tudo que o Senhor fez na noite de hoje. O Senhor está no controle das coisas. O Senhor nunca deixou de estar no controle. Senhor, oramos nesse momento pelas autoridades do nosso país. Pedimos ao Senhor pelas autoridades do nosso país, autoridades municipais, estaduais, e quem está no poder executivo da nação, aos seus ministros e principalmente ao ministro da saúde. Oramos nesse momento pelos médicos, médicas, enfermeiros e enfermeiras, os profissionais de saúde desse país. Oramos ao Senhor pelos profissionais de segurança desse país, polícia militar, civil. Paizinho querido, nós oramos nesse momento pelos habitantes da Europa, em especial a Itália, aonde, Senhor, tem perdido, Senhor, tantas pessoas. A Espanha, a mesma coisa, Senhor. Senhor, Tu podes, com o sopro dos Teus lábios, acalmar tudo. Mas Tu também podes decidir enviar o Teu Filho hoje à noite para buscar a Tua igreja, e nós iremos aos céus. Que você que está em casa, que ainda não se converteu, ou você que está em casa e está afastado do Evangelho, hoje é o dia que o Senhor fez para que você voltasse aos caminhos do Senhor, porque o Senhor está falando. E se isso acontecer, entre em contato conosco e nós vamos orar por você. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça para sempre no meio do seu povo, e que seu povo seja a igreja aonde estiver. Amém e amém. Deus abençoe a todos e todas.